Imagina que você montou a loja mais incrível da sua cidade, com produtos excelentes, com um atendimento impecável, mas essa loja ela está numa rua sem saída, uma rua escondida, sem tanto movimento. Você faria isso com o seu negócio físico? Certamente a resposta é não. Mas é exatamente esse erro que a maioria dos empreendedores, das empresas, elas estão cometendo quando elas pensam em começar um negócio através do digital. Elas focam apenas em vender produtos, em vender serviços e esquecem de existir dentro desse ambiente online. E essa pequena diferença vai definir se você vai prosperar e ter sucesso através do ambiente digital ou se você vai fracassar logo nos primeiros meses ou nos primeiros anos. Fala galera, eu sou o Gabriel Walter, especialista em negócios digitais, e eu tenho um compromisso de ajudar você, empreendedor, empresário, você empresa, conseguir entender um pouco mais sobre esse novo mercado que é o digital e de que forma você pode aproveitar essas oportunidades que ele oferece para alavancar, para prosperar, para conseguir destacar o seu negócio através do online, conseguindo construir uma presença forte, conseguindo se posicionar através desses canais e, consequentemente, impulsionar os resultados do seu negócio. E através desse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês algumas estratégias e alguns pilares que você precisa se atentar para você conseguir começar do jeito certo e, consequentemente, crescer com estrutura, com estratégia e isso alinhado com as suas expectativas, te impulsionar nos resultados que você tanto precisa e que você tanto busca. E bom, pessoal, hoje eu não quero dar uma dica de venda para vocês. Eu quero entregar para vocês algo que eu classifico como muito mais valioso do que isso, que é justamente sobre o posicionamento que você vai construir para o seu negócio, para a sua empresa dentro desse ambiente digital, que é justamente o que vai garantir o futuro do seu negócio dentro desse novo canal. Muitas pessoas, quando começam e ingressam dentro do ambiente online, elas focam exclusivamente, como eu disse anteriormente, na venda, em vender produtos, em vender serviços. E obviamente que isso é o objetivo final. Todos nós temos negócios para fazermos vendas e através das vendas faturarmos. Mas é muito importante quando a gente fala em negócio que perpetua, que ele consegue se destacar no médio e no longo prazo, a gente focar no posicionamento que a gente constrói, no fortalecimento da nossa marca, no fortalecimento do nosso nome. Então esse fortalecimento, esse posicionamento, essa presença que a gente constrói é o que garante que a gente consiga fazer parte desse jogo e se destacar nesse jogo no médio e no longo prazo também. Então eu quero falar nesse vídeo sobre, mais do que vender, como você consegue existir, como o seu negócio pode existir no digital e extrair dele bons resultados, boas oportunidades a partir desse entendimento, a partir dessa compreensão de que mais do que vender eu preciso existir dentro desse ambiente. A maioria das pessoas, como eu disse, foca nas vendas, foca na transação imediata, mas os negócios que se tornam referência, os negócios que são aqueles que perpetuam, que conseguem construir clientes fiéis, que conseguem fazer com que uma pessoa volte a comprar, mesmo com essa competitividade e essa concorrência que existe hoje dentro desse universo, aquele negócio que consegue vencer as mudanças do algoritmo, né? Porque a gente sabe que dentro do digital, dentro do online, as coisas elas são muito dinâmicas, elas mudam o tempo todo, as estratégias mudam. Então, se você não acompanha essas mudanças, você acaba sofrendo, né? O seu negócio sofre uma queda nos resultados. Então, mais do que vender, a gente precisa existir para a gente poder, como eu disse, se destacar mesmo com essas adversidades, com esses acontecimentos que fazem parte dentro desse novo mercado que é o digital. E justamente para a gente conseguir vencer tudo isso, a gente precisa entender que o digital hoje, ele é a avenida mais famosa do mundo. Ele é uma avenida muito importante, né? Quando a gente traz para exemplificar isso para um negócio físico, com uma pergunta que eu fiz de abertura aqui do vídeo, todo negócio físico, ele pretende sempre estar em um lugar onde ele consegue ter um alcance maior de pessoas. Então ele prefere estar num ponto comercial estratégico, numa boa rua, que passem carros, pessoas, que ele tenha mais chances de ter visibilidade. E o digital, a internet hoje é essa avenida, a avenida mais movimentada e a avenida mais democrática do mundo. Então,
quando eu tenho esse entendimento, por isso eu preciso existir dentro dessa avenida, para eu não ser só mais um. Então, se eu preocupar só em vender e eu olhar só para dentro da minha loja, então eu tenho a minha loja dentro dessa avenida. Se eu olhar só para o produto, só para o serviço, só para a prateleira, só para aquilo que está dentro, eu não consigo despertar a atenção, o interesse de quem está fora de chegar até a minha loja. E se eu não trouxer visitantes, eu consequentemente diminuo muito as minhas chances de conversão, de ter vendas, de ter resultados. Agora, quando eu me preocupo em existir nessa avenida, eu começo a olhar para coisas que estão do lado de fora. Primeiro, de entender como as pessoas passam, aonde elas passam, como elas enxergam o meu negócio, e a partir disso eu vou me preocupando com outros elementos, que é a minha fachada, a minha vitrine, a minha apresentação, se está chamativo, se está atrativo, se está passando para as pessoas, está me destacando, se está passando segurança, se as pessoas conseguem entender o que eu faço, o que eu entrego, a solução que eu posso entregar para ela, o desejo que eu posso suprir, a dor que eu posso resolver. Então, quando eu me preocupo em existir, eu me preocupo em fortalecer minha presença, em fortalecer a minha marca, em conseguir destacar o meu negócio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês exatamente nesse vídeo. E para a gente conseguir desenvolver isso, essa construção da presença digital do negócio de vocês, a gente vai separar isso em 3 pilares. E eu quero começar a falar sobre cada um desses pilares com vocês agora. Pilar número 1, a internet como a sua praça principal. Muitas pessoas, elas enxergam hoje a internet como um shopping center, onde as pessoas vão até o shopping para realizar uma compra. Mas eu entendo que a internet ela é um pouco diferente disso. Eu considero a internet como uma praça, a praça da sua cidade. E na praça as pessoas vão com várias finalidades. Elas vão passear, se exercitar, elas vão se divertir, elas vão conversar, elas vão se informar, elas vão descobrir coisas novas, elas vão se divertir. Então, cada pessoa, ela vai até essa praça com uma finalidade diferente. E quando eu entendo que a internet é justamente essa praça, eu preciso fazer com que o meu negócio esteja dentro desse lugar e esteja fazendo algo que agregue e que vá de encontro com essas finalidades. Então, o meu negócio, a minha marca, ela precisa estar dentro da internet ensinando, educando, informando, divertindo, tendo entretenimento dependendo da finalidade ou do segmento que você atua. Então, quando eu consigo entender o que as pessoas buscam, o que elas fazem dentro do digital, e eu consigo, a partir disso, entregar, como eu tinha anteriormente comentado, entregar soluções, suprir desejos, resolver problemas. Quando eu consigo fazer tudo isso, consequentemente, eu vou construindo uma presença digital para o meu negócio, organicamente, de uma forma natural, e isso vai me posicionando o meu negócio como um especialista, com propriedade, com entendimento naquele assunto, naquele tema. E aí, depois que eu conseguir comunicar que eu sei sobre o assunto, e eu informei, eu eduquei, eu ensinei, consequentemente essa pessoa passa a ter uma referência em você, um acompanhamento no seu trabalho, na sua rede social, no seu site, no seu ambiente, no seu canal de venda onde você está presente, né? Que são várias possibilidades, e a partir disso ele se torna um potencial cliente, uma pessoa com chances de comprar o seu produto ou de consumir o seu serviço. Então, entenda, comece a enxergar a internet como a praça da sua cidade e a partir disso crie estratégias que façam com que você consiga entregar o que as pessoas buscam dentro desse canal. Pilar número 2, a sua marca ela é a sua reputação digital. Quando você consegue ter esse entendimento, quando você consegue ter essa conscientização, você para de apenas tentar vender e focar em preço e oferta. Mas quando você começa a focar em presença, em existir, você transforma isso em valor e solução. E esse entendimento muda tudo. A forma como você comunica a sua mensagem, como você comunica o seu negócio, como você posiciona ele através dos canais que você faz parte e que você apresenta o seu negócio, você fortalece a sua marca. Porque aí você consegue trazer para as pessoas informações que agregam, que ajudam a construir um negócio que vai perpetuar. Porque aí você traz os seus valores, você imprime a sua identidade, você apresenta o seu propósito, você destaca os seus princípios, a cultura que você construiu da sua marca, né? De que forma você consegue entregar valor para as pessoas, para as empresas, quais são as dores que você consegue suprir, né? Quais são os problemas que você consegue resolver, a solução que você entrega para as pessoas, para as empresas, para o mercado, para a sociedade como um todo. Então, quando a gente consegue, consequentemente, buscar nas estratégias que a gente constrói para o nosso negócio, entregar valor e entregar solução, isso muda tudo.
porque aí a gente não entra numa batalha desesperadora de preço e oferta, e também a gente acaba conseguindo ter um filtro ali, um equilíbrio para que essa competição acelerada de preço e de oferta acabe não prejudicando, indo de desencontro com aquilo que são os seus princípios, os seus valores, a identidade do seu negócio. E isso de alguma forma te protege, mas mais do que te protege, te impulsiona a realmente a não só vender algo, mas como eu disse, a você conseguir existir dentro desse ambiente e conseguir se destacar, conseguir superar os momentos ali das oscilações que o mercado entrega, das mudanças do algoritmo, né, das tendências que surgem, das coisas que acabam acontecendo. Você consegue se destacar justamente por isso, porque você conseguiu fazer com que a sua marca ela fosse a sua reputação no digital. E dentro desse ambiente, a reputação, a cada dia que passa, tem sido algo que tem sido muito valorizado. Diante de tantas opções, as pessoas estão buscando criar conexões, criar relacionamento com empresas que realmente têm esse toque humanizado, que tem essa verdade, que tem essa autenticidade, que comunica a sua história, e automaticamente pessoas compram de pessoas e se conectam quando elas conseguem entender, quando elas conseguem ter acesso a esse tipo de informação. Então busque fortalecer a sua marca e construir essa reputação digital para o seu negócio, para que ele dure nesse longo prazo, como a gente tem falado até aqui no vídeo. Pilar número 3, a tecnologia como a sua grande alavanca. Aqui eu quero falar especialmente com o pequeno empresário, com a pequena empresa, com um negócio que muitas vezes ainda está no físico, que ainda não expandiu para o digital. Muitas dessas pessoas, muitas dessas empresas, elas olham para as novas tecnologias e sentem medo, ou muitas vezes elas não dão real valor para essas tendências, para essas inovações, para essas oportunidades que chegam até nós nos dias de hoje. Mas eu quero te deixar algo aqui destacado, que essas novas tecnologias, elas não são perigo para o seu negócio. Pelo contrário, elas são oportunidades que o pequeno negócio, que o pequeno empresário, ela tem nas mãos para poder se destacar nesse mercado. Eu digo que a tecnologia, o avanço dessas ferramentas, elas vieram como realmente uma força, um apoio para que os pequenos negócios pudessem competir com negócios maiores, com as operações maiores. Justamente por quê? Porque existem hoje já ferramentas excelentes no mercado, muitas delas gratuitas, outras com baixo investimento, que já conseguem entregar muitos benefícios, né? Muitas vantagens para os pequenos negócios. Ferramentas que vão ajudar na automatização de pequenas tarefas, e isso é bom porque te dá ganho de tempo, você tem uma otimização de tempo para o empresário, para o empreendedor, e a gente sabe que tempo é dinheiro, então você consegue hoje algumas tarefas, algumas coisas dentro do dia a dia automatizar através dessas ferramentas, terceirizar para essas ferramentas e você consegue livrar o tempo para outras demandas mais importantes, mais complexas do seu negócio. Existem ferramentas que vão apoiar você justamente na criação de imagens, vídeos, na criação de conteúdos, de textos profissionais, de bons textos sendo apresentados. Então consegue te ajudar também nessa construção da sua marca, no fortalecimento da sua presença digital, né, nesse gerenciamento das redes sociais, justamente porque elas te apoiam nisso. Então, uma vez que você aprende a usar essas ferramentas da maneira correta, você consegue extrair delas muita coisa boa, muito insight, muita estratégia, muita assertividade, e tudo isso ajuda também nessa melhoria da entrega daquilo que você comunica, da proposta de valor que você entrega para o mercado. Então, esse é um ponto importante para todos os negócios. Comecem a olhar para a tecnologia como uma alavanca para o seu negócio. E a partir disso, consequentemente, busque se informar, busque se inteirar, esteja por dentro das tendências, das novidades, das coisas que surgem. Obviamente, você talvez não precise dominar as ferramentas, mas você precisa conhecer elas, entender sobre elas, estar por dentro do que ela faz, do que ela entrega, para que a partir disso você consiga, algumas delas, você trazer para o dia a dia do seu negócio, implementar dentro da sua operação, dentro do seu processo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você dentro do seu negócio em todas as áreas e, consequentemente, entregando sempre um resultado melhor, um resultado mais expressivo para o seu negócio. Então você pode perguntar, Gabriel, qual que é a grande virada de chave aqui? É simples, mas é poderoso. Vender online é uma transação. Agora, construir uma presença online, a gente chama de um ativo. E isso faz toda a diferença quando a gente fala em construir um negócio que vai durar, né? Que vai existir no curto, no médio
e no longo prazo. Então, quando você constrói uma presença forte, quando você consegue construir uma marca que ela tem um reconhecimento, quando você consegue construir um público que compra de você, que indica você, né, que compartilha também o seu negócio para as pessoas, que comunica essa verdade que você entrega, que entende a proposta de valor que você atende. Então, quando você consegue construir uma audiência que confia em você, isso faz toda a diferença nos resultados no longo prazo, justamente porque você daí consegue não só impulsionar os resultados, mas você vence todas essas nuances que o mercado entrega. E isso é muito importante porque aí aquele objetivo lá inicial que era vender se torna uma consequência. Quando eu tenho esses ativos, né, altíssimos, poderosos nas mãos, quando as minhas estratégias elas focam justamente nisso, em existir e ter uma presença forte, tudo isso que eu construí vai se tornar como a base, como o alicerce, como o fundamento que vai garantir que as vendas aconteçam, que o meu produto ele seja vendido, que o meu serviço ele seja consumido pelas pessoas e, consequentemente, eu vou conseguir faturar, vender e praticamente superar todos esses obstáculos que esse mercado oferece, como qualquer outro mercado, né? No mundo físico você tem desafios, no digital você também tem. Agora, o que você precisa é saber implementar as estratégias certas, ter um entendimento certo sobre esse mercado para que você consiga sempre dar um passo à frente, se destacar e, consequentemente, conseguir ter resultados cada vez melhores. Bom, pessoal, e se esse vídeo te fez refletir, te fez repensar sobre as estratégias que você está implementando até aqui no seu negócio, me ajuda a levar essa mensagem para mais empreendedores, para mais empresários, para mais empresas. Então curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, lembra de ativar o sininho de notificações, onde a gente tem conteúdos novos todas as semanas, justamente para trazer sempre um material que agregue para você com conhecimento, com insights, sempre com dicas e com informações que vão te educar, te capacitar e te impulsionar a ter resultados melhores no seu negócio e principalmente em negócios que estão existindo dentro do digital. Lembra também de compartilhar esse material com aquele seu amigo, com aquele empresário que você conhece, talvez precise ouvir essa mensagem, tá certo? E lembra também de deixar aqui nos nossos comentários o que você tem focado no seu negócio, em vender ou em existir, fazer com que ele exista, né? A partir dos comentários eu vou ler e eu quero contribuir com vocês, continuar tendo essa troca e podendo contribuir, podendo somar e agregar e impulsionar você e o seu negócio a ter melhores resultados. Pessoal, e para fechar esse vídeo, eu quero deixar uma frase de reflexão como eu faço no final de todos os meus vídeos. A sua marca online, ela não é o que você vende, mas é o que as pessoas sentem quando pensam em você. Então construam esse sentimento online através da sua presença digital. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.